a mais um Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Esta semana temos connosco o advogado Diogo Feio, sócio da Servo, que nos vai falar sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, que foi apresentado há exatamente 3 semanas. Aliás, este é o mote de uma conferência da Servo, a sigla da qual o doutor faz parte, que, no fundo, trará este tema a debate com a presença do Dr. António Costa e Silva. Bom dia, Dr. Diogo. Bom dia. Porquê esta conferência agora? Porquê é que é relevante trazer este tema a debate? Olha, de certa forma, a sua introdução também já dá um mote bom para essa explicação. E porquê? A Servo criou, desde há algum tempo, um serviço chamado Portugal 2030, em que naturalmente vai dar a possibilidade aos seus clientes de poder acompanhar projetos que estejam neste Portugal 2030, no Programa de Recuperação e Resiliência, no fundo, na utilização que se vão fazendo dos fundos comunitários. Porque nós sabemos bem que, para além das questões técnicas de utilização desses mesmos fundos, há um conjunto de questões estritamente jurídicas que necessitam do apoio de uma sociedade full service como a nossa, e por isso mesmo, desde algum tempo, que os vários núcleos que compõem o direito público, o direito fiscal, o direito societário, o direito financeiro, o direito da União Europeia, várias valências que a sociedade dá, têm trabalhado em conjunto precisamente para podermos dar este serviço. E pensamos que, para além de tudo, também deveríamos ter uma vertente informativa em relação a esta matéria. E numa altura em que se discute o plano de recuperação e resiliência, nada melhor, na nossa opinião, de começar este ciclo que vamos chamar a conversa com o professor António Costa Silva, que apresentou uma visão estratégica para o nosso país. E com isto dizer o seguinte: porque é que fizemos esta opção? Porque achamos que esta visão estratégica deve ser a base da forma como se vai pensar o país para os próximos anos. Está para além dos próprios fundos, mas pode ser relacionado com os mesmos, como é óbvio, porque se tem uma visão estratégica é necessário que ela seja executada. E por isso mesmo vamos estar durante 1 hora nesta conversa, para a qual estão convidados aqueles que quiserem aparecer, serão muito bem-vindos, a perceber, no fundo, como é que podemos pensar o Portugal do futuro. E na sua opinião, este é um plano adequado para as necessidades de investimento público que o país necessita neste momento? Ora, quando pensamos no plano, temos que ponderar as várias vertentes que ele tem. Há muito uma discussão que é a de perceber se há uma proposta de investimento público excessiva em relação, por exemplo, à área de natureza empresarial. Não vou entrar por aí. Aquilo que me parece é que é fundamental que este plano corra bem. Todos queremos ajudar para que ele corra bem, e para que isso venha a suceder, é muitíssimo relevante que exista uma ideia estratégica daquilo que pretendemos para o nosso país. Também por isso nós começamos com o professor Costa Silva. Porquê? Porque nós vimos em Portugal de 20 anos de um crescimento relativamente baixo. São constantes as referências a Estados que nos vão ultrapassando em relação ao crescimento da economia, fundamentalmente Estados que vêm do leste da Europa. Ora, nós devemos aproveitar esta ocasião para não só ajudar aqueles que neste momento muito necessitam, é uma vertente que nós consideramos importante, que exista pensada neste momento em relação ao próprio plano, isto é, a necessidade de ajudar a que estão em situações de urgência, seja no setor do turismo, seja no setor da restauração, seja no setor do comércio, aqueles que se viram fechados de um momento para o outro e sem possibilidade de intervenção económica, relembrando, aliás, que há um número curioso, aquela que foi a queda do PIB o ano passado, corresponde àquilo que é o valor deste plano. E, portanto, nós temos aqui o multiplicar. É, de facto, muito dinheiro aquele que aí vem. Há, por assim dizer, um enquadramento, que é o enquadramento europeu, em relação à aposta no digital, em relação à coesão social, em relação à formação. Eu diria que o que é importante
para os dias de hoje é não pensar na utilização dos fundos como pensávamos, por exemplo, nos anos 90. Trazer alguma inovação também aí eu acho que seria um ponto importante. E dizendo em jeito de resumo, parece-me que o essencial é que as coisas possam correr pelo melhor. É essa também a nossa aposta enquanto sociedade, e por isso também existe este serviço, para que a Servo também esteja envolvida na dinamização da nossa economia. Eu diria, acho que é possível, depende muito de todos nós. Defende claramente uma estratégia e mostra um otimismo nessa utilização dos fundos. Está também otimista em termos da recuperação económica, te falou há pouco na queda do PIB, para este ano. Pois, não, os estudos avançam que Portugal estará aproximadamente daqui a 2 anos com os níveis que tinha no início da crise. O nosso PIB a nível europeu não foi dos que mais caiu, mas teve uma queda acentuada, à volta dos 7%, e agora temos que, de facto, recuperar. Eu diria mais do que ter resiliência, mais do que ter resistência, nós vamos ter que ter capacidade e apetência de crescimento. E é essa a preocupação que eu devo dizer que tenho neste momento. E devemos pensar uma coisa: a apresentação de um plano não é nada mais do que isso. Agora, tudo vai depender também da nossa capacidade de execução. Nós, por exemplo, temos neste momento a correr o Portugal 2020, o atual programa comunitário, onde temos ainda, em alguns fundos, 50% por executar. E aí estão obras públicas, aí está apoio empresarial, é um desafio grande o que temos, o de tentarmos eliminar ao mínimo, ou então tratar do mínimo possível a burocracia que muitas vezes está relacionada com este género de intervenção. E note, a nível dos valores, aquilo que está em causa em relação ao Portugal 2020 são também valores bastante elevados. Portanto, Portugal pode ter aqui a possibilidade de, utilizando estes fundos, multiplicar o seu crescimento. Vamos esperar por aquilo que nos diga o plano de estabilidade que Portugal vai ter que entregar, com uma visão de médio prazo agora em abril, mas eu gostaria muito que atingíssemos patamares de crescimento totalmente diferentes daqueles que temos, e fazer desta situação muito complicada que é atualmente a pandemia uma oportunidade para o futuro. Um futuro em que o Estado funcione melhor, em que as empresas possam gerar mais emprego e em que se faça uma aposta claríssima na internacionalização da nossa economia. Portugal tem uma posição geográfica que não é a melhor no plano europeu, não está no centro da Europa, mas tem que, evidentemente, conseguir ultrapassar essa limitação com a inovação, com a capacidade de gerar hubs próprios, com a capacidade de gerar negócios que são também próprios. Agora, para isso, também será muito importante a existência de uma avaliação, eu queria chamar a atenção para esse ponto, de uma avaliação do modo como vão ser utilizados estes fundos. Não só avaliação em relação à sua programação, como avaliação também em relação à execução e aos efeitos que têm sobre o crescimento da economia. Isto é, há muitos desafios pela frente e nós estamos ainda muito no início. Dizer em concreto qual vai ser o crescimento seria atrevido neste momento. Eu tocou em vários pontos, nomeadamente nas políticas de emprego, que as confederações têm incidido bastante. Acha que estão adequadas a essas políticas neste plano? E também questão em relação à inovação e essa digitalização. Também uma coisa que ficou de parte foi o 5G. Como é que pode comprometer não haver investimento? Bem, o argumento é de que é um investimento dos privados, mas qual é a sua opinião nesse sentido? Ou seja, não há planos perfeitos, como é óbvio, mas nós neste momento estamos com um projeto de plano. Houve um período para se darem um conjunto de posições sobre mesmo a consulta pública, que durou 15 dias. A referência é que, de facto, foi um período curto.
aproximadamente 2.000 posições foram assumidas. Agora, eu acho que este plano vai evoluir para melhor quando chegar a definitivo. Neste momento era apenas, por assim dizer, lançar um início do jogo. Eu gostaria muito de ver um plano que pudesse ser melhor do que aquele que neste momento foi apresentado, e há, como é óbvio, algumas debilidades que ele apresenta, mas que, por exemplo, posições como a da CIP e outras posições que foram sendo assumidas durante estes 15 dias podem ajudar a que as coisas melhorem. Portanto, se me diz, há aqui uma crítica em relação à questão do digital. Eu concordo que ela exista, assim como se deve pensar que este plano é um plano para ajudar as empresas. Portanto, o argumento que isto é uma questão empresarial não me parece que colha muito, porque o plano também existe para isso, como é óbvio. Não pode o plano ser, e acredito que não será, um mero complemento daquilo que tem falhado nas políticas orçamentais, daquilo que não se tem conseguido fazer como despesa pública. Tem que ter uma ambição muito acima disso. Aliás, essa crítica do muito Estado, poucas empresas, também existe bastante na opinião pública. Qual é a sua ideia em relação a isso? Sei que não quero entrar por aí, mas o que é que acha, concorda que está muito focado no Estado? Repare, eu não quero entrar por aí, porquê? Porque se me perguntarem assim, é mau que haja dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde? Com certeza que não é. É mau que exista dinheiro para melhorar a nossa justiça? Com certeza que não é. É mau que exista dinheiro para digitalizar o funcionamento da administração pública? Com certeza que não é. Portanto, todo esse conjunto, e poderia dar muito mais exemplos, não são maus e vão ter também efeitos sobre a economia. Se nós tivermos, posso falar até da minha área, em concreto, se nós tivermos uma justiça que no plano fiscal seja mais célere, as empresas vão ganhar imenso. Os empresários, os clientes com quem contacto, muitas vezes me dizem que preferem a que a decisão seja célere, mais do que estar propriamente até com o sentido dela. Querem é uma clarificação em relação àqueles que são os seus custos de intervenção. O próprio Estado pode ajudar a que exista investimento. E, por exemplo, investimento direto estrangeiro. Agora, o que eu não gostaria era de ver um plano que fosse meramente corrente. Isto é, que correspondesse às despesas que se tem que fazer de urgência do dia a dia e porque o Estado está a falhar. Eu quero é que o Estado funcione melhor e também funcione com a percepção de que é possível trazer-se benefícios para o geral da nossa economia. Pode haver um efeito multiplicador do Estado funcionar melhor sobre a própria economia. Agora cá está, tudo isso tem que ter objetivos muito claros, datados, que neste momento não estão determinados. E além de ter objetivos datados, é necessário que se faça algo que nunca eu vi feito de uma forma sistemática até agora. É olhar para a execução dos fundos e fazer sobre eles, como disse, uma avaliação de natureza económica sobre os efeitos que ele está a ter sobre o crescimento do nosso PIB e em que medida é que há desperdício. Eu acho que este instrumento de trabalho é essencial. Portanto, nós vamos precisar, estamos a falar de um plano, isto pode parecer estranho, mas nós vamos precisar de um grande planeamento em relação a esta matéria. Se calhar algo que nos foi faltando ao longo de alguns dos anos, eu diria plano dos bons. Espaço agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir. Estamos à emissão com o advogado Diogo Feio, sócio da Servo e Associados. Estamos a falar sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, a autor são 36 reformas, 77 investimentos. Dr. Diogo, a Servo também tem uma presença bastante significativa nas regiões autónomas. Que leitura faz do plano para as ilhas? Tem havido, da parte das regiões autónomas, o que é natural, exigência em relação a este plano. Tenho visto um ou outro ponto de insatisfação e eu acho que
quando ela é marcada e é marcada a tempo, como nesta altura estamos ainda na consulta pública, deve ser vista como positiva e como algo que nos deve levar a pensar que é possível sempre melhorar. Eu gostaria também de ter dados em relação à execução, cá está mais uma vez o tempo que as próprias regiões autónomas têm tido relativamente a estas matérias, mas olhando hoje para as nossas regiões autónomas, nós vemos evidentemente uma evolução claríssima em relação ao seu tecido económico, em relação à sua forma de funcionamento até como ator público e governativo, e eu espero com toda a sinceridade que isso se mantenha depois da execução destes fundos que aí vêm. Eu falo muito na execução e defendo, como ouvimos há pouco, uma avaliação, de certa forma, do impacto do PIB na utilização desses fundos. Que entidades poderiam fazer parte dessa avaliação? Como é que poderia-se proceder? Olha, eu devo dizer que tentava não burocratizar essa avaliação. Eu acho que é possível, com boas consultoras que existem neste momento em Portugal, com vários profissionais das profissões liberais, com empresários, constituir um conjunto de pessoas que ficasse responsável por essa avaliação. É um trabalho, eu diria, tão relevante como este que neste momento estamos aqui a comentar. Porque uma coisa é a mera previsão. Este plano é um papel com muitas páginas, mas neste momento não pode passar disso. E aquilo que nós queremos é que o papel tenha efeitos claríssimos sobre a economia. Repito, em 2 ou 3 setores, ou dois ou três objetivos que eu considero muito importantes. Por um lado, o apoio à dificuldade neste preciso momento de muitos e muitos empresários. Em segundo lugar, uma estratégia de crescimento que seja evidente, executada, avaliada e com objetivos ambiciosos. Em terceiro lugar, um Estado que possa fazer as reformas necessárias como amigo do investimento. Isto é, nós com este dinheiro todo, das duas uma, ou ficamos ricos ou ficamos conformados. Podemos ter uma lógica de vamos ficar conformados. Isto é, vamos suprir aquelas que são as insuficiências do que não temos conseguido fazer como despesa pública. Ou podemos ir mais além. O investimento público, se for bem pensado, é evidentemente reprodutivo. Agora aí está. O investimento público, se for bem pensado é que é essencial. Nós temos que ultrapassar este karma que existe em Portugal, e com temas até relativamente recentes, de acordo com os quais ainda hoje, 50 anos depois, continuamos a pensar onde é que vai ser o segundo aeroporto, se há segundo aeroporto, em que sítio é que vai ser, como é que vai ser. As localizações que existem eu já as perdi de conta. Tem que se avançar, como é óbvio. A circunstância neste momento leva a que não haja, infelizmente, necessidade imediata de um novo aeroporto, mas com toda a sinceridade, há investimentos que o Estado consistentemente refere que vai fazendo e que não surgem. E, portanto, eu preferia... Concorda com a hipótese, no fundo, para o doutor estar em cima da mesa de Alcochete? Repara uma coisa, eu acho que neste momento ainda é tudo muito preliminar. Com toda a sinceridade, eu já estava convencido do Montijo, não é? E agora, de um momento para o outro, vem a questão de voltarmos para Alcochete, ou até a hipótese de termos um aeroporto, que é um aeroporto na mesma da Portela como principal, e um segundo secundário, que era a hipótese que eu, com toda a sinceridade, achava mais razoável. Agora, parece-me que se vai ter agora que esperar, porque a questão abriu de novo. E eu preferia o estado em que estava antes, já estava convencido daquilo que se ia fazer, do que agora voltar uns anos largos atrás.
E falávamos dos fundos que serão necessários para investimentos desta natureza. Mais do que a execução e a avaliação, está preocupado também com a fiscalização e é a favor que o Tribunal de Contas, o Tribunal, no fundo, veja essa questão, já atenta a essa questão. Eu acho que em relação à fiscalização propriamente dita, depois de escândalos que surgiram nos anos 80, 90, as coisas estão bastante oleadas. E eu diria que não é pela fiscalização e o extraordinário trabalho que faz o Tribunal de Contas, a ligação ao Tribunal de Contas Europeu, com certeza que há elementos em que se pode melhorar. A necessidade de regras claras para que não exista qualquer ideia de clientelismo. O pior que poderia acontecer em relação a um pacote como este era que houvesse ideia da hipótese de clientelismo. Devo dizer que a minha maior preocupação em relação a estes fundos não está no sistema criado para a sua fiscalização. Assim ele seja aplicado, e acredito, não tenho motivos para duvidar que assim será. O Dr. Miranda Sarmento há pouco apelidou este plano de placebo. Revê-se nesta ideia? É uma referência de natureza de política partidária. O que é que eu lhe digo? Acho que o Executivo pode aproveitar e deve aproveitar todas as boas ideias que venham dos mais diferentes setores da sociedade. Quando ouço, por exemplo, as referências à relevância que pode ter aqui o Banco de Fomento e o seu funcionamento, e já andamos a falar dele há tanto tempo, quando ouço a relevância que pode ter a utilização de uma relação com o Banco Europeu de Investimento, que empresta, mas empresta para as empresas poderem reproduzir dinheiro. Eu acho que tudo isso deve fazer parte de um esforço nacional comum, e não vejo como não vejo como fora de pé. Acho natural que a oposição faça aquilo que é o seu trabalho. E, portanto, eu por mim, em relação a esse ponto, se o governo e a oposição fizerem as duas bem o seu trabalho, eu acho que o país só fica a ganhar. Referiu os termos setoriais. Queria também focar nas questões, no fundo, na qual trabalha diariamente, as suas áreas de prática, fiscal, arbitragem e desporto. Uma delas ficou omissa, conheceu também alguns, no fundo, críticas da Confederação de Desporto. Em relação a nível fiscal, o Ministro da Economia, por exemplo, referiu que irá reforçar os apoios às empresas, o que é que falta neste sentido, em termos fiscais, suprir? Olha, eu acho que basta olhar para aquilo que são os números do crescimento da União Europeia. E nós muitas vezes referimos a Irlanda como um exemplo a seguir. A Irlanda tem, de facto, relações económicas muito especiais com os Estados Unidos, tem uma relação de muito, muito tempo, mas também tem um sistema fiscal, que é um sistema fiscal muito virado para o investimento e para a possibilidade que existe de se poder gerar uma riqueza suplementar. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte: nós devemos sempre assumir que destes 100 planos, devemos retirar uma oportunidade. E a oportunidade, eu diria que era a de se poder também gerar uma circunstância em que se permita que o sistema fiscal possa ajudar ao investimento e ao crescimento da economia. Nós andamos sempre a dizer, não podemos mexer no crescimento, no sistema fiscal, porque precisamos dessas receitas. Ora, se temos aqui umas receitas que nos vêm de forma externa, se calhar essa é uma boa oportunidade para também tornarmos o nosso sistema fiscal mais competitivo. E eu diria que modelos como o da Irlanda poderiam ser aproveitados para Portugal no futuro. Portanto, eu, mais do que medidas diretas do plano em relação à matéria fiscal, acho que a utilização destes dinheiros e, portanto, a despesa que o Estado não vai ter que diretamente fazer, deveria ser aproveitada para se tornar o nosso sistema fiscal
no sistema mais competitivo, e acho que esta tarefa é uma tarefa não do curto prazo, mas do médio prazo. Muito obrigada, Dr. Diogo. O Obrigado, Falar eu. Direito regressa na próxima semana com novos temas e outros convidados. Até lá, continua a acompanhar os assessores dos principais negócios em jornaleconómico.pt e esteja atento às nossas redes sociais.